Olá, meu aluno, tudo bem aí com você? Hoje eu vou falar sobre refração da luz e vou falar ainda da lei de Snell-Descartes. Olha só, refração da luz é o fenômeno que ocorre quando um raio de luz ele incide numa superfície e ao invés de ele simplesmente refletir, ele atravessa essa superfície, ele muda o meio de propagação. Olha aqui esse exemplo que eu estou mostrando. Um raio de luz está vindo aqui pelo ar. Deixa eu pegar aqui e montar uma flechinha para mostrar ele chegando aqui pelo ar. Ó, ele está vindo aqui, esse é o meu raio de luz chegando aqui pelo ar. Aí ele incidiu numa superfície que separa o ar de outro meio transparente. Por exemplo, estou inventando aqui água. Então vamos dizer que esse meio. Estou inventando. É água. Podia ser vidro, podia ser o que você quisesse. E aí o raio de luz vai atravessar do ar e vai passar a entrar na água. Quando ele faz isso, eu digo que ele sofreu uma refração da luz. Então, esse raio de luz, ele entrou aqui dentro e mudou de meio. Algumas coisas acontecem quando sofre uma refração. Primeira coisa, uma redução da sua velocidade ou aumento da sua velocidade. Sim, dependendo do tipo de meio, a velocidade da luz pode ser mais rápida ou ela pode ficar mais lenta. O ar, o vácuo, é onde eu tenho a maior velocidade da luz que nós conhecemos na ciência. Qualquer outro meio diferente do ar ou do vácuo, vidro, água, gelatina, o que for, a velocidade da luz ela é menor. E para isso nós vamos aprender daqui a pouco a calcular um tal de índice de refração. E é esse índice que vai medir o quanto a velocidade reduz se ela muda de meio, ou o contrário. Se ela vem do vidro, se ela vem da água, da gelatina e vai para o ar, aí no ar a sua velocidade aumenta, ok? Porque é mais fácil para o raio de luz propagar no ar ou no vácuo, tá? O que não muda para essa velocidade da luz é a frequência da sua onda. A frequência da onda de luz ela é constante, independente do meio que ela está, ok? O que muda é a velocidade da luz e o seu comprimento de onda. Bom, além da velocidade, se um raio de luz ele chega inclinado, bom, inclinado em relação a quem? Inclinado em relação a uma tal de reta normal. Quem é a reta normal? É essa reta aqui, ó. A palavra normal significa perpendicular, 90 graus, o que significa que essa reta normal, ela está fazendo um ângulo de 90 graus com esse meio aqui. Então, eu vou desenhar aqui, estou terminando de desenhar aqui o ângulo de 90 graus, alguma coisa assim, vai, faz de conta que é uma bolinha. Então, essa reta normal ela é perpendicular à superfície de separação entre os dois meios. Quando esse raio de luz ele chega formando um ângulo com essa reta normal. E esse ângulo que ele chegou bem aqui, eu vou chamar de ângulo de incidência. Deixa eu fazer ele um pouquinho mais forte aqui, ó. Esse é meu ângulo de incidência. E ele vai passar para o outro meio. E no outro meio, eu vou chamar esse ângulo que vai formar de ângulo de refração. Se ele é maior, se ele é menor, daqui a pouquinho eu vou contar um segredo newtoniano para você saber se esse ângulo aumenta ou diminui. Mas o que importa é que se ele vem inclinado de algum ângulo em relação à reta normal, esse ângulo sofre uma alteração. Então, esse novo ângulo é chamado ângulo de refração. Está aqui. Ele chegou com um certo ângulo aqui. Vamos marcar aqui o ângulo que ele chegou aqui. E ele passou a ter um novo ângulo de refração aqui. Porém, sempre que ocorre uma refração, também ocorre uma reflexão. Sim, esse raio de luz, ele se divide. Então, parte desse raio de luz que atravessou o meio, parte dele não vai atravessar o meio, não. Parte desse raio de luz vai
refletir como um espelho plano, exatamente na mesma ideia do espelho plano. Então, ele reflete para cá. E aí, esse ângulo que é R', que eu vou chamar de ângulo de reflexão, o valor dele é igualzinho o ângulo de incidência, porque, como acabei de contar, é como se fosse um espelho plano. E no espelho plano, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, esse ângulo aqui de que ele refletiu é igualzinho ao ângulo de incidência. E o ângulo de refração? Esse vai mudar. Nós já vamos aprender como calcular esse ângulo, o que fazer com ele. Ok? Vamos seguir mais um pouquinho nesse tema. Um detalhe importante é se esse raio de luz que chegou, o ângulo de incidência, não fizer nenhum ângulo em relação ao normal, ou seja, quando esse raio vem em cima da reta normal, perpendicular à superfície que separa o meio A do meio B, então o ângulo dele com a normal é zero. Aí ele não vai sofrer desvio angular. Muda a velocidade, sim. Ele sofre refração, sim. Ele só não tem mudança de ângulo. Ele continua exatamente na mesma vertical, em cima da reta normal. Então, quando o ângulo de incidência é 0 graus, o ângulo de refração é 0 graus. Não tem desvio, mas tem refração, tem mudança de velocidade, sim. Tá bom? E aí, eu disse que eu vou ensinar uma técnica prática, fácil de perceber o que acontece com esse raio de luz. Se ele se aproxima dessa reta normal ou se ele se afasta da reta normal. E olha só o primeiro exemplo aqui. Nesse primeiro exemplo, você deve estar notando que está chegando aqui um raio de luz formando um ângulo de incidência com a reta normal. Está vendo no ar. E eu estou supondo que ele está indo para água ou vidro, que é o meio mais difícil para o raio de luz se propagar. Eu digo que esse é o meio mais refringente. A velocidade de propagação aqui, ela é menor. Eu vou dar um exemplo assim meio tosco, mas só para você poder fazer uma ideia do que eu estou falando. Vamos supor que você está passeando com Moisés lá no deserto, tem aquela história que ele chegou lá no Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho e resolveram passar atravessando o Mar Vermelho. E formou aquele muro de água famoso conhecido. E suponha que alguém estava passeando com ele ali dentro, fugindo, né, do Egito. E aí, nesse meio do caminho, ele está correndo pelo ar e resolve entrar dentro daquele muro de água. Fala, ai, que legal, um muro de água, deixa eu entrar lá dentro para me refrescar. E aí, de repente, ele vai correndo pelo ar e entra dentro daquela... Passa pelo muro de água e começa a correr dentro da água. Ei, você acha que dentro da água se consegue correr com a mesma velocidade que está no ar? Você já deve ter brincado numa piscina, no mar, em algum lugar, e deve já ter uma noção assim. Correr no ar é muito mais fácil. Se você começa a correr dentro daquele, passou para dentro daquele muro de água, correndo dentro da água, sua velocidade fica mais difícil. Tem a resistência na água, você fica mais lento. Então, o ar é a mesma coisa. No ar, a velocidade é maior. Quando ele passa para a água, para o vidro, sofre resistência, velocidade menor. Eu penso desse jeito que ajuda a lembrar em relação à velocidade. Mas aí tem um detalhe. Quando ele chega com um ângulo de inclinação em relação à normal e ele passa para a água ou para o vidro, ele se aproxima da reta normal. E para isso, eu tenho uma técnica newtoniana para memorizar. Na verdade, essa técnica veio de uma ex-aluna minha muito antiga, mas ela foi fantástica. Olha só, quando esse raio de luz ele passa do meio, que eu chamo de menos refringente é o ar, que é mais fácil da luz se propagar, e vai para o meio mais refringente, que é um meio mais difícil para a luz se propagar, então eu digo que no meio mais refringente, o raio de luz está mais apaixonado. Mas apaixonado por quem? Pela reta normal. Então, olha só, o raio de luz que veio com ângulo de incidência no meio menos foi para o meio mais refringente. Ele está mais apaixonado, ele se aproxima da reta normal. Porque mais apaixonado, ele quer ficar mais juntinho, mais próximo. Então, mais próximo da normal. E o contrário, vamos na mesma linha de pensamento.
Suponha que esse raio de luz está vindo de dentro da água, por exemplo, aqui de dentro de uma piscina, de dentro da água, e ele vai sair para o ar. Ele está vindo do mais refringente e vai para o menos refringente. Repara só, no meio menos refringente, eu digo que o raio de luz está menos apaixonado. Se ele está menos apaixonado, ele quer ficar mais perto da normal ou mais longe da normal? Ele está menos apaixonado, quer se afastar mais longe da normal. A técnica de estar mais ou menos apaixonado funciona. Experimenta aí que ajuda a memorizar essa ideia. E aqui tem um lembrete. Reta normal significa perpendicular, 90 graus, com a superfície de separação. Então, insistindo um pouquinho nessa ideia, essa reta normal forma um ângulo de 90 graus aqui, ó, com a superfície de separação. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar esse estudo sobre refração. E aí, um dos elementos importantes para nós é o chamado índice de refração. O que é um índice de refração? É uma fração, uma razão, uma divisão entre a velocidade da luz no vácuo, representado pela letra C, que vem da palavra constante, cujo valor ele já é um famoso valor conhecido. Então, olha só, o valor da velocidade da luz no vácuo é de 300 mil quilômetros em apenas um segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo. É a maior velocidade que a ciência conhece até hoje. Então, é a velocidade da luz no vácuo dividido por V, que é a velocidade da luz no meio que ele está propagando. Por exemplo, se esse C é no vácuo e ele propaga no meio, que é o ar, ou o vácuo, próprio vácuo, também seria C embaixo. C sobre C dá 1. Então, por isso que o índice de refração no ar ou no vácuo vale 1, porque a velocidade, o C é fixo, esse valor é fixo. V é a velocidade no meio que eu quero. Se for o próprio vácuo, é C sobre C, que dá 1. Então, quando eu quero me referir à velocidade da luz no meio A, como é que eu calculo? Então, NA, índice de refração do meio A, é C sobre velocidade do meio A, C sobre VA. Então, se eu dou o NA, calculo o VA. Se eu dou o VA, calculo o NA. Ah, e se for o meio B? E assim vai. N do meio B é a velocidade da luz no meio B, ou melhor, a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio B. Repara que quanto maior o índice de refração, o meio eu vou chamar de mais refringente. Então, o menor índice de refração que eu tenho é o chamado absoluto, tá? Absoluto. Menor índice de refração é o ar ou vácuo, que vale 1. A água, o vidro, a gelatina, o que for, o índice é maior que 1. É sempre um valor maior que 1, ok? Então, quando o N é maior do que 1, a velocidade é menor que a velocidade da luz no vácuo. Ou seja, eles têm uma relação, e você pode observar aqui, inversamente proporcional. Quanto maior o N, menor o V e vice-versa, ok? Mais refringente, o N é maior. Isso significa que a velocidade é menor. Tá bom? Vamos seguir mais um pouco esse estudo. E, finalmente, chegamos na formulinha que nos interessa. É a fórmula de Snell. Snell e Descartes. Olha só, a fórmula de Snell e Descartes, a fórmula principal de referência para o nosso estudo, é essa daqui. NA, índice de refração do meio A, vezes seno do ângulo I, é igual ao NB, índice de refração do meio B, vezes o seno do ângulo R. Lembrando que I é o ângulo de incidência, R é o ângulo de refração. I é o meio que o raio de luz está vindo, chegando. R é o meio B para onde o raio de luz está indo. Inclusive, eu forneci para vocês aqui um lembretezinho,
como se calcula o seno de 30, 45, 60, que são os mais usados nesse tipo de exercício, nessa relação. Qualquer valor de ângulo fora desses daí, geralmente é fornecido. E os ângulos são entre 0 e 90 mesmo, tá? Não precisa saber fora do 90 mais que 90, não. Bom, mas a partir dessa fórmula do Snell, existe uma relação, a gente chega numa relação que foi deduzida a partir dessa ideia. E aí o que acontece? O índice de refração relativo entre os meios B e A é índice de refração relativo de B em relação ao meio A. É o NP sobre o NA, índice de refração absoluto B sobre o índice absoluto A, que é igual seno do ângulo I sobre seno do ângulo R, e aqui é invertido. Invertido não. Em relação ao I, é na mesma posição. É VA sobre VB. Então, ó, NB sobre NA. Repara que aqui é invertido em relação ao I e o R, que você está enxergando aqui em cima na fórmula de Snell. Então, é B sobre A, I sobre R, e aqui é VA sobre VB. Ajuda essa formulinha? Em alguns problemas pode funcionar, mas é claro que você nunca vai usar as 4 partes ao mesmo tempo. Sempre de 2 em 2. Se eu pedir a relativa, eu pego a relativa e uso ou com o N, ou com o seno, ou com o V. Ou eu posso pegar o N com o V, e assim por diante, depende tudo do que o problema dá e do que o problema pede. Deu para ter uma ideia? Foi um resumo rapidinho para você ter noção prática de como usar a refração da luz. Tem outros detalhes da refração da luz, mas aqui nós estamos vendo os pontos principais. Bom estudo para você. Abraços newtonianos. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!